Galera, bem-vindos a mais um vídeo da Chun-Li e esse vídeo vai ser mais acelerado. O objetivo desse vídeo vai ser apresentar algumas coisas para vocês enquanto a imagem vai rolando e vocês observam o que eu vou fazendo. Tá? Antes de começar, só explicar que do vídeo anterior para esse aqui, o rosto da Chun-Li está mais iluminado. Por que eu resolvi iluminar? Eu queria mais contraste, né? Mais intensidade entre do tom mais claro para o tom mais escuro. Tá? Então eu fiz uma nova aplicação com o ocre puro. Nesse vídeo eu vou adicionar tonalidades para a pele, eu vou começar a trabalhar em detalhes do rosto. Então, para isso eu queria dar a dica principal, né, sobre isso. Observem maquiagem, peguem referência, busquem imagens de rostos femininos maquiados e deem uma observada nos tons, nas formas e como essas maquiagens são feitas. O fato de observar essas referências e tentar trazer algumas coisas delas para a pintura vai fazer com que a pintura, mesmo que não seja realista, ganhe uma aparência totalmente incrível. Agora uma observação sobre o que eu estou fazendo bem ali na minha paleta de cores. Eu estou diluindo a tinta e eu estou criando uma espécie de glaze. O que é o glaze? É uma coisa que eu utilizo muito nas pinturas e muita gente que pinta miniaturas também utiliza. O que é um glaze? Glaze é uma camada fina de tinta, uma camada transparente. Essa camada transparente ela vai adicionar tonalidade sem tirar a cor base. Ela vai transformar um pouco aquela cor, vai dar mais vida, vai dar diversidade. Aplicando essas tonalidades como forma de glaze, eu vou criando aos poucos os efeitos de vermelhidão na pele, as diferenças de tonalidade entre as áreas do rosto, e eu não corro muito risco de fazer uma transição chapada, uma transição muito dura. Poderia ter resumido isso falando que vou criar um degradê mais interessante. O glaze nesse caso aqui tem que ser preciso, eu tenho que saber em quais áreas do rosto eu vou aplicar. Então as áreas mais comuns, já para adiantar, são nariz, boca, uma parte da região do queixo, algumas áreas da bochecha, as orelhas, um pouco na testa e em outras regiões específicas que possam ter vermelhidão de acordo com a sua referência. Como o glaze é uma camada bem diluída, já que a tinta precisa ficar bem transparente, ela vai demorar um pouco mais para secar. Aqui eu fui aplicando em todas as áreas uma etapa por vez, e enquanto a área anterior secava, eu aplicava na área seguinte, e depois repetia todo o processo voltando para a primeira área que eu apliquei o glaze. Eu poderia usar o secador para secar mais rápido, mas eu não queria ficar preso em uma única área até completar. Então eu fui construindo aos poucos. Isso pode ser importante também se você está pintando uma área grande utilizando essas técnicas, você pode correr o risco de deixar muito intenso num local e não deixar da mesma forma no outro. Então constrói camada por camada em cada uma dessas áreas do rosto. É como eu gosto de falar, eu prefiro construir aos poucos do que errar logo na primeira. Eu apliquei um pouco do glaze na região dos olhos porque eu queria testar como era que isso ia influenciar no resultado final dos olhos dessa peça. Existem algumas tonalidades avermelhadas e de outras cores também nessa região dos olhos. Nos lábios, normalmente eu não faria essa aplicação de glaze, eu pintaria direto no tom do batom que a personagem está utilizando. Mas eu quis testar a ideia de construir mais aos poucos
e ter tonalidades diferenciadas também nos lábios. Depois eu acabei cobrindo com o tom do batom e realmente perdi todo o efeito que eu tinha criado anteriormente. Uma informação adicional sobre essa pintura. Algumas pessoas me perguntaram algumas vezes como é que faz para a pintura não ficar marcada de pincel. Bom, isso é de certa forma simples. Você só precisa diluir a tinta, certo? Se a tinta estiver muito grossa, no momento que você passar uma pincelada, principalmente se tiver muita tinta no pincel, ela vai deixar marca, vai deixar textura. Então, para resolver essa textura, não deixar essas marcas na peça, eu utilizo o wash. O que é o wash? O wash é lavar, certo? É um banho. É um banho de tinta na peça, mas não é um banho de tinta aleatório. O wash eu uso essa descrição para determinar o nível de diluição que eu vou usar na tinta, ou seja, ela vai estar uma tinta bem diluída, certo? Um pouco menos diluída do que o glaze, provavelmente, em alguns casos um pouquinho mais, mas geralmente um pouco menos do que o glaze, porque ela não pode ficar tão transparente, embora ela vá ficar. Mas quando ela está diluída dessa forma, ela me permite que eu faça uma camada que não vai deixar marcas de pincéis depois de seca. A diferença é que quando eu aplico isso com wash, na primeira camada você vai olhar que a pintura ficou horrível. Você vai olhar e vai dizer, não, isso aqui não tem como ficar bom. Mas você vai fazer isso aos poucos. Eu já vi em algumas pinturas minhas a necessidade de fazer mais de 20 camadas, todas bem diluídas. Mas, apesar do tempo que leva, você deixa a pintura um pouco mais agradável. Quando se faz uma pintura numa escultura, o que você quer do resultado é que não pareça que tem tinta ali, que você quer que pareça que a cor faz parte daquilo. Então, se você tentar fazer mais rápido, e você aplicar uma tinta mais grossa para que ela cubra mais rápido, você vai ter esse resultado cheio de texturas, vai parecer que você passou realmente um pincel. Se você aplica ela um pouco mais diluída, você vai ter um resultado mais suave. Uma observação sobre os glazes e sobre os washes é a importância da diluição. Tá? Sobre essa diluição, eu aprendi a prática. Eu aprendi diluindo, errando, acertando e vendo como equilibrar. Para quem usa acrylex, eu acredito que isso funciona para boa parte das tintas também, mas para mim, que uso acrylex em boa parte das minhas pinturas, eu vejo às vezes diferença de espessura da tinta, principalmente uma tinta que eu tenho já há mais tempo aqui, ela está um pouco mais ressecada. Então para essa tinta mais ressecada eu preciso utilizar um pouco mais de diluente, tá? Então eu preciso entender melhor sobre a aplicação do glaze e do wash para poder fazer a diluição no momento que eu preciso dele. Essa seria a minha sugestão para vocês. Essa é a minha sugestão para vocês. Ir se acostumando, testando. Você só vai conseguir se acostumar pintando mais peças. E testando essas aplicações de glazes e washes. E aí você vai vendo quais são as necessidades específicas aí da sua tinta.
Esse aí então é o resultado parcial do rosto. Essas observações são sempre importantes para que você veja como é que está ficando a tonalidade, se você está satisfeito, se precisa alterar alguma coisa, ou reforçar alguma das tonalidades. Eu vou explicar uma coisa sobre essa aplicação específica que eu estou fazendo agora. Eu peguei o glaze ainda mais diluído e eu apliquei sobre toda a superfície do rosto. Por que eu fiz isso, se eu já falei que tem que ser em áreas específicas? Bom, aqui eu já tinha criado um efeito previamente, já tinham algumas áreas vermelhas. Então no momento que eu apliquei esse glaze, ele fez com que outras áreas ganhassem um pouco mais de tonalidade e aquelas áreas que já estavam com o efeito criado foram reforçadas. Então isso para mim cria um efeito interessante na peça. Eu gosto de fazer isso. Nem sempre isso é recomendado. Quando eu converso sobre pintura, eu sempre falo que é um exercício de paciência. A gente observa da primeira camada que você fez a pintura de pele até a final, usando esses métodos, você vê uma diferença muito grande, sabe? Você vê a evolução toda da pintura. E aí você começa a perceber que esse método de pintar ele é mais interessante. O que você vai fazer é só adaptar para o seu estilo, você vai tentar acelerar algumas etapas, às vezes é necessário que a gente pense em um método de acelerar essas etapas, tá? Mas você começa a observar que o resultado construído a longo prazo, nesse sentido, em várias e várias camadas, é muito mais satisfatório do que você tentar pegar simplesmente um tom de pele e jogar ali. E agora a gente chegou aqui na parte talvez mais importante da peça, os olhos. A área que todos vão olhar. É o rosto, na verdade, da escultura, e os olhos são as áreas que mais chamam a atenção. E aqui tem uma coisa que eu estou fazendo que é um trabalho prévio no rosto. Aqui eu estou fazendo ao mesmo tempo a pintura dos cílios e estou cobrindo o espaço dos olhos com preto. Existe um porquê para isso, alguns porquês. Um deles é para que eu tenha uma aplicação uniforme depois do tom mais claro do olho. Tá? Então eu estou cobrindo com uma tonalidade mais escura. Nesse caso específico eu estou cobrindo com preto porque a borda dos olhos é preta. E isso aqui para mim vai facilitar o desenho dessa borda. Eu tenho uma dificuldade muito grande para pintar essas coisas que exigem mais precisão. E pintando desse jeito, que é um método que eu vejo outros pintores fazendo, tanto de miniatura quanto em peças maiores, eu acho que ele facilita muito o processo. Então eu adotei também. E aí eu já aproveito para fazer o desenho dos cílios, que vai ajudar também no efeito da maquiagem depois. E aí aqui vai mais uma informação importante sobre diluição. Uma vez me perguntaram sobre como eu fazia os olhos para que eles não ficassem com marcas de pincel, não ficassem com uma textura. Tinta diluída. Nunca aplicar direto do pote. Existem, na verdade, formas de aplicação. Se você quer fazer um traço fino, você não pode usar uma tinta muito diluída, ela vai espalhar na hora que você encostar o pincel. Então, as diluições elas vão de acordo com o que você quer fazer na peça. Nesse caso, do espaço dos olhos, eu vou usar uma tinta mais diluída, certo? Mas a partir do momento que eu passo para pintar a íris, a pupila e a íris, eu vou usar uma tinta um pouco mais grossa. Dependendo da precisão do traço, eu uso ela direto de como eu tirei do pote. Geralmente só umedecendo a ponta do pincel, sem adicionar água mesmo. Para mim, independente do tamanho da peça, é sempre um pouco difícil pintar os olhos, então eu chego muito próximo para poder conseguir enxergar o que eu estou fazendo. São detalhes muito, muito pequenos, linhas muito, muito finas. E olha que aqui eu só estou fazendo preenchimento.
E aí, já explicando por que eu dei um salto no vídeo, para os olhos prontos. Vocês vão ver no final, eu vou mostrar já o resultado, porque eu tive que simplesmente deitar em cima da peça, encostar ela na mesa. Essa é uma das formas que eu uso para pintar os olhos. Para ter maior controle, eu apoio as minhas mãos na mesa e deixo a peça também na mesa, tá? E eu vou mudando ela de posição. Eu viro a peça para todos os lados praticamente, deixo de cabeça para baixo para fazer os traços que são na parte superior dos olhos. Então é um pouco complicado para mim filmar isso aí. Filmando isso que eu percebi porque que a maioria dos pintores pulam essa parte. Informação importante sobre a pintura dos olhos também na parte branca. Não use branco. Nunca use branco. Você pode usar um tom de pele clara, você pode usar uma mistura de branco com lilás, você pode usar uma mistura de branco com cinza. Ali eu fiz uma mistura bem leve de branco com preto, criando uma tonalidade de cinza bem pequenininha. Bem leve, bem suave. Infelizmente eu não encontrei um método de filmar 100% do processo, mas eu vou abordar com mais calma em outra peça que eu estou planejando a pintura maior, e aí eu vou explicar com detalhes a pintura desses olhos. Mas aí foram algumas dicas básicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem um like se vocês gostaram, deem um dislike se ficou faltando alguma coisa. Não, por favor, não dá dislike não. Tá, mas deem um feedback, digam o que vocês acharam, se contribuiu para alguma coisa, o que eu preciso abordar mais, com mais detalhes, e aí a gente vai providenciando isso para os próximos vídeos. E até lá, e obrigado.